Boa noite, bom dia ou boa tarde, a depender da hora que vocês estão visualizando esse vídeo. Hoje vamos falar sobre GH, o hormônio de crescimento. O tema da minha apresentação é o hormônio de crescimento. O curso é enfermagem, a discente sou eu, Isabela Lisboa, a instituição é a Faculdade Madre Thaís, a docente é a professora Viviana Moreto. Vamos começar? Então, o hormônio do crescimento, o GH, ele também pode ser chamado de somatotrofina ou hormônio somatotrófico. Ele é um dos hormônios produzidos pela glândula hipófise e, diferente dos outros hormônios produzidos por ela, ele não exerce seus efeitos principais em uma glândula-alvo. Ele se difunde na circulação e atua direta ou indiretamente em quase todas as células do nosso corpo. Quimicamente, o GH é um hormônio proteico de cadeia única e tem sua estrutura semelhante à da prolactina e do hormônio lactogênio placentário humano. Essa semelhança vai implicar em uma certa sobreposição da atividade desses hormônios, ou seja, em uma situação de aumento de GH, por exemplo, esse hormônio pode fazer uma reação cruzada com o receptor de prolactina e induzir respostas específicas nesse aumento. Como ele é um hormônio proteico, ele pode ser transportado tanto dissolvido no plasma como ligado à proteína. Nesse caso, 50% dele é associado a GHBP, que é a globulina ligadora de GH, o que reduz a depuração renal e aumenta a sua meia-vida, que sem essa ligação das proteínas é cerca de 20 minutos. Depois que ele é transportado pelo sangue e chega à célula-alvo, ele vai agir no receptor de membrana específico. Esse receptor tem dois domínios. Um é extracelular, que é onde o GH se liga, e um é intracelular, que é associado à via de sinalização chamado de JAK-STAC. Esse receptor de GH é um tipo associado às proteínas com atividade de tirosina-sinase, as chamadas proteínas JAMPs. E eles são ativados também por citocinas. O que acontece é assim, quando o hormônio se liga ao receptor, a parte intracelular sofre uma mudança conformacional, que ativa a JAK, que é a proteína JAMPs. Essa JAK ativada fosfolira os fatores de transcrição, que são transdutores de sinal e ativadores da transcrição, os chamados STAC. Eles são fosforilados em resíduos de tirosina, se dimerizam e entram no núcleo para regular a transcrição. Por isso, que a via se chama via de sinalização JAK-STAC. Ativado esse receptor, ele vai sinalizar para a célula o que ela deve fazer. E aí entra os efeitos biológicos do GH. Como o nome diz, ele vai promover o crescimento de diversos tecidos do nosso corpo. Como o nome diz, ele promove o crescimento de diversos tecidos presentes no nosso corpo, além de influenciar no metabolismo de proteína, lipídios e carboidratos. Então veremos como acontece um pouquinho cada um deles. No proteico, ele é um hormônio anabolizante. Ele aumenta a deposição de proteína dos tecidos por meio do aumento da transcrição e tradução e diminuição do catabolismo. Ele também mobiliza ácidos graxos do tecido adiposo como fonte de energia. E ele faz isso justamente para promover o crescimento dos tecidos. Já os lipídios, o GH, ele promove a lipófise, ou seja, ele libera o ácido graxo do tecido adiposo, ele aumenta sua concentração nos líquidos corporais e aí ele vai ser utilizado como fonte primária de energia. O seu excesso pode causar um caso de cetose, justamente pela formação de ácido acético durante a degradação de gordura para a formação de energia. Ele quebra a gordura e, ao mesmo tempo, ele tem um efeito anabólico de síntese proteica. E isso tem como consequência a retenção de nitrogênio e a diminuição da produção da uretra. Já no metabolismo do carboidrato, ele influencia de várias formas para reduzir a utilização deles. Ele diminui a captação de glicose pelos tecidos, aumenta a produção de glicose pelo fígado. Essas duas ações, elas aumentam a glicose sanguínea, ou seja, promove uma hipoglicemia. Por isso, de modo compensatório, as ilhotas pancreáticas começam a liberar insulina. Esse aumento de insulina no sangue, ele acaba dessensibilizando as células. E somado a isso, esse aumento de ácido gráfico nessa situação, promove uma resistência à insulina. Por isso que às vezes ele é considerado hormônio diabetogênico. E seu excesso pode produzir alterações muito semelhantes às encontradas no paciente com diabetes mellitus tipo 2. E agora o efeito mais conhecido no estímulo do crescimento tanto da cartilagem quanto do sistema ósseo, ou seja, do sistema esquelético em geral. E para isso ele tem alguns efeitos. Ele aumenta a deposição de proteínas pelas células que atuam na formação óssea, atuam na reprodução dessas células
células, além de estimular a conversão de células condrocíticas em osteogênicos. Ele induz o crescimento agindo nas cartilagens epifisárias, induzindo a deposição do tecido ósseo e, consequentemente, o crescimento e comprimento do osso enquanto elas estiverem abertas. A outra forma também de crescimento ósseo é em espessura, que é feita da seguinte forma: os osteoblastos do periósteo ósseo depositam um novo osso no local do osso mais antigo. Consequentemente, os osteoblastos removem o osso antigo e quando a sua taxa de deposição é maior do que a taxa de reabsorção, a espessura do osso ela aumenta e o GH age justamente estimulando os osteoblastos. Dessa forma, os ossos podem aumentar sua espessura durante toda a vida sob o estímulo do GH. E isso ocorre, evidentemente, nos ossos membranosos e nos ossos curtos. Podemos dar algum exemplo. Quando você tem uma deficiência do GH na infância, a criança não cresce e é chamado de nanismo. Quando você tem um aumento excessivo na infância, quando essas epífises ainda estão abertas, ocorre o gigantismo e essa criança cresce além do normal. Já quando o GH aumenta na vida adulta, quando as epífises já estão fechadas, ocorre agromegalias, que é o crescimento dos tecidos e alguns ossos curtos, como o cotovelo, falanges e ossos curtos. O GH, ele leva, sobretudo, o fígado a produzir proteínas chamadas de somatomedinas, que têm o papel de promover e potencializar o crescimento ósseo, regulando a proliferação, diferenciação de metabolismo celular. E muitos desses efeitos, eles são semelhantes aos efeitos que a insulina promove sobre o crescimento. E por isso, eles foram chamados de fatores de crescimento semelhantes à insulina, ou IGFs. Foram descobertas pelo menos 4 somatomedinas, mas a principal delas é chamada de somatomedina C, ou IGF-1, que é um termo que é mais utilizado. O IGF-2 ele também é encontrado, porém se encontra mais no crescimento fetal. Nos adultos é encontrado no plexo coroide e nas meninges. Quase todos os efeitos do GH no crescimento ósseo são mediados pelo IGF-1 e não por ação direta do GH nos tecidos. O IGF também é transportado no sangue por proteínas plasmáticas. Dessa forma, o IGF ele se liga a proteínas de ligação a fatores de crescimento. Então, o IGF ele é ligado por proteínas de ligação semelhantes à insulina. Essas proteínas se ligam ao IGF e depois uma subunidade chamada subilidade ácido-lábio, que dá uma estabilidade a esse processo. E o GH estimula a produção hepática desses 3 elementos, do IGF, da subunidade ácido-lábio e das proteínas de ligação. Para saber o que estimula, é só pensar nas ações que o GH promove e fazer o caminho inverso. Então, a hipoglicemia é um estímulo para sua produção. O jejum com deficiência grave de proteínas, o aumento de aminoácido no sangue, a diminuição de ácidos gráficos no sangue na sua circulação, exercícios, alguns traumas, e eles são estímulos, sendo o maior controlador deles o estado nutricional. Outro regulador da secreção de GH é a acrelina, que é o hormônio formado principalmente no estômago, mas também é produzido no hipotálamo e estimula a secreção de GH. Ele é um hormônio que aumenta o apetite e dessa forma age dando um sinal para aquisição de nutrientes para o crescimento. E claro que tem um papel de hipotálamo nessa história. O hipotálamo, influenciado pelos estímulos, eles liberam 2 hormônios de controle. O liberador de GH, que é o GH-RH, que é produzido no núcleo ventromedial, a mesma área do hipotálamo que é sensível à concentração de glicose sanguínea, e o outro hormônio, que é o inibidor de GH, que é também chamado de somatostatina, que é produzido por outras áreas do hipotálamo. E além disso, o cortisol e os ácidos graxos livres, que também inibem a produção de GH. Para saber se ele vai ser liberado ou inibido, vai depender da força do seu estímulo. Se o estímulo maior for de liberação, o GH vai ser liberado. Se o estímulo maior for de inibição, ele vai ser inibido. Ao ser liberado, o GH-RH chega à hipófise e se liga a um receptor acoplado à proteína G. O GH ele é liberado e desencadeia todos os efeitos biológicos que já falei anteriormente. E feito isso, ele vai ter um estímulo para a sua inibição da secreção, ou seja,
a retroalimentação negativa. Primariamente, o IGF-1 age suprimindo a hipófise por uma alça de retroalimentação curta e o hipotálamo por uma alça de retroalimentação longa. Além disso, o IGFs e o GH atuam estimulando a secreção de somatostatina para potencializar ainda mais essa inibição. Ele atua estimulando a secreção de somatostatina para potencializar ainda mais a sua inibição. Então, acontecendo pela hipófise anterior, é um sistema comum que ocorre no nosso organismo por feedback negativo. Como acontece? Para liberar o GH, que é o nosso hormônio do crescimento, alguns sinais devem ser respeitados para que aconteça. Então, acontece uma comunicação importante do nosso eixo hipófise e hipotálamo para realizar essa secreção. E esse sinal é dado para que o GH seja liberado, é o GHRH, que está no hipotálamo, que é o hormônio liberador de GH. Esse GHRH, ele dá um sinal para a hipófise anterior para que se libere o GH. E quando ele é liberado, ele dá o sinal, principalmente para o fígado, para produzir o IGF-1, que é um fator de crescimento que é semelhante à insulina, como já foi falado. Ele, por sua vez, ele dá o sinal para os outros tecidos que desencadeiam suas funções. O GH, ele não sinaliza sempre. Se ele estiver muito elevado na circulação, a produção de IGF-1 também vai estar elevado. E o que acontece? Apesar do IGF-1 ser liberado pelo GH, o IGF-1 ele bloqueia a liberação do GH. Ele também é capaz de fazer esse bloqueio. E esse é o mecanismo de feedback negativo, que é um produto liberado pelo primeiro produto, ele tem a capacidade de bloquear a resposta do produto que o libera. A mesma coisa também acontece com GHRH. Se o GH está muito elevado, ele também bloqueia a liberação do GHRH. Esse controle, ele é sempre dependente de concentração dos produtos que estão na circulação. Também se tem um segundo hormônio que também para promover o bloqueio da liberação de GH, também temos um segundo hormônio, que é chamado de somatostatina. Ela também é produzida pelo hipotálamo e tem a resposta de bloquear a liberação do GH. E assim, se dá encerramento ao seminário com essas referências. Hormônio de crescimento. Esse foi o seminário. Obrigada pela atenção.